Vamos começar uma nova série de mensagens em relação ao mês do qual nós estamos presentes. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela completou no dia 31 de julho mais um ano de sua existência. Completamos ao total 122 anos de denominação de Igreja Presbiteriana Independente aqui no Brasil. E para nós é um motivo de muita alegria, é uma honra fazer parte dessa igreja, ser membro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E este mês de agosto é o mês do presbiterianismo. Então, nós, com alguns motivos de gratidão ao nosso Deus, esse mês especificamente, vamos refletir sobre a nossa igreja e a nossa denominação. De uma forma específica, o título da série de mensagens desse mês é Firmes na Rocha. Firmes na rocha com o nosso coração, que é um coração presbiteriano. Amém? O texto bíblico, o texto da nossa reflexão, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, os 7 primeiros versículos. Nós vamos fazer a leitura de acordo com a indicação que está aí no nosso boletim, no nosso data show. Vamos fazer todos juntos essa leitura. Vamos colocar em pé para lermos essa porção da palavra de Deus. Amém? Vamos todos. Fiel é a palavra, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra. Amém. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o príncipe não seja recém-convertido, para não oferecer sacrifício cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho de sua obra, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Amém. Você pode se sentar. Nós, com alegria, como eu disse, celebramos 122 anos de Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, firmes na rocha. E essa igreja é uma igreja que tem a sua história no nosso contexto, tem uma identidade, é uma igreja genuinamente brasileira. Eu não vou dar conta de contar toda a história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nessa noite, mas eu gostaria de dar alguns insights acerca dos pontos centrais dos quais norteiam a nossa igreja. E o primeiro deles é que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela é uma igreja que é alicerçada na Palavra de Deus. A Bíblia é o nosso livro de fé e prática. A Palavra de Deus é o centro onde nós buscamos todo o nosso saber, o conhecimento, e nela nós refletimos, à luz da Palavra de Deus, buscamos o conhecimento. Não é a partir de teorias, de ideologias, mas é a partir da centralidade das Escrituras. Este é o centro da nossa denominação. Essa é uma cláusula que está na nossa Constituição. A Bíblia é o nosso livro de fé e é o nosso livro de prática. E isso não é uma questão negociável.
não é algo que pode ser subentendido. Ela é central da nossa denominação. E a palavra de Deus, no governo presbiteriano, na sua estrutura de governo, ela é fundamental para as questões espirituais e para as questões práticas do nosso dia. Nós devemos orar, nós devemos buscar a presença de Deus, mas nunca distantes da leitura e da palavra de Deus em todos os momentos da nossa vida. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, como sua marca, teve a importância ao solo brasileiro. Ela nasce como uma igreja patriota. O que é isso? É uma igreja que valoriza a sua pátria. Antes, toda a educação teológica, todo o ensino era um ensino que vinha importado dos Estados Unidos. Pastores norte-americanos davam aula nos seminários. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nasce com a preocupação e o cuidado dos pastores brasileiros serem formados por pastores brasileiros. E por último, gostaria de ressaltar também a importância como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que tenha a Bíblia como um livro de fé e prática, e também uma igreja genuinamente brasileira, é uma igreja evangelística. Nos 10 primeiros anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na sua história, da sua existência, ela se igualou em números com a Igreja Presbiteriana, a sua igreja de origem. Nos igualamos em números de sua membresia, de templos e também de arrecadação financeira, sem depender de verba dos Estados Unidos. Essas marcas centrais das quais eu falei agora devem ser um espelho e inspiração para cada um de nós, como membros da Igreja Presbiteriana Independente, aqui agora especificamente no bairro do Salomão. E não devemos nos esquecermos a centralidade da palavra, a importância de uma igreja genuinamente brasileira que ama a sua pátria e uma igreja missionária, uma igreja evangelística. E nessa noite, a reflexão do tema, focado também aos presbíteros. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no dia 1º de agosto, reserva também para a celebração e homenagear os presbíteros e presbíteras da nossa denominação. E nós somos chamados para sermos presbíteros e presbíteras. Evidentemente que a igreja, existe alguns que são eleitos para exercer essa função, mas essa função existem alguns pré-requisitos, dos quais nós já lemos e vamos refletir novamente. E estes, homens e mulheres de fé, são para nós exemplos que nós também devemos seguir. Não é exclusividade dos presbíteros. Então é porque eu não sou presbítero que eu não vou atender os pré-requisitos, não vou viver de acordo com o que diz a palavra de Deus. Pelo contrário, nós devemos nos inspirar no chamado aos presbíteros e presbíteras também, para refletirmos em nossas vidas. O colegiado é eleito para tomar decisões, para representar a igreja, para ser voz do seu povo, junto à diretoria da igreja e também em conselhos superiores, como presbitérios, como sínodo e assembleia geral. E eles, presbíteros e presbíteras, têm essa responsabilidade de cuidar e a preocupação do zelo administrativo da igreja. Porém, todos esses pré-requisitos são também um convite para nós, como igreja, assim fazemos. E eu queria destacar este perfil, que é o perfil do presbítero e da presbítera, que é para nós este espelho. Essa lista de qualidades que está descrita aqui por Paulo, que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, irrepreensível. Ou seja, alguém íntegro. Não é apenas um atributo
específico para presbítero. Todos nós devemos ser irrepreensíveis, íntegros, marido de uma só mulher ou esposa de um só homem. Fala do quê? Da fidelidade que devemos ter com o nosso cônjuge. Sejamos fiéis uns com os outros, temperante, sóbrio, modesto, equilibrado e sensato. Virtudes também que são inspiração para cada um de nós. Hospitaleiros, abertos às pessoas, saber receber as pessoas. Quando recebemos visitantes, ter uma palavra acolhedora. Não é responsabilidade exclusiva dos presbíteros, é por obrigação, mas por inspiração de todos nós devemos assim também o ser. Saber acolher quem chega, aptos para ensinar, firmes na doutrina. Num tempo onde várias vozes ecoam querendo dizer para nós o contrário do que a própria palavra de Deus nos ensina, do que aquilo que sempre aprendemos com os seus valores e com os seus ensinos, os presbíteros e presbíteras têm a responsabilidade de manter de uma forma firme o ensino da doutrina da palavra de Deus, não dado ao vinho e não violento. São adjetivos que estão atrelados à mesma condição, porque a bebida, com o seu excesso, gera violência e brigas nos lares. Quantos e quantos casos de violência doméstica nós sabemos por conta do excesso do alcoolismo. E ser presbítero deve ser pessoas, e assim como nós, como toda igreja, devemos ter o cuidado de não ser dado ao vinho. Devemos ser pacíficos, ou seja, buscar pela paz. Toda a nossa atitude, dentro e fora da igreja, deve ser atitude de homens e de mulheres cheios de paz. Hoje, quando estávamos para iniciar o louvor, me perguntaram: nós não vamos cantar o Shalom Adonai? Né? Estava no boletim. Ou seja, esse cântico que fala sobre o Shalom, sobre a paz, é o que a Bíblia nos instrui a viver de acordo com a paz do Senhor. A paz do Senhor que excede todo o entendimento. E os presbíteros e presbíteras da igreja devem conduzir consigo o Shalom, a paz. E assim também todos nós devemos ter essa inspiração e viver buscando a paz de Deus para as nossas vidas. Não avarento, não ama o dinheiro. Não avarento é não ser preso ao dinheiro. Estamos falando muito sobre os dízimos e ofertas, que é uma obrigação dos membros da igreja a contribuírem. E assim, nós também para os dízimos e para a oferta não devemos ser avarentos. Mas não somente para esta finalidade, mas em toda a nossa vida devemos ser regrados, sim, disciplinados, sim, mas avarentos não. Devemos ter um coração sensível na hora e como gastar o dinheiro, que é muito suado a conquista dele nos nossos dias. Ser presbítero, presbítera deve ser um bom líder em casa. A liderança primeira começa no seu lar, começa no cuidado com a sua família. E essa deve ser a nossa preocupação também, em ser membros dessa igreja do Senhor. A igreja presbiteriana independente deve ser munida de homens e mulheres preocupados
lar. Se queremos ser uma igreja evangelística, missionária, devemos também anunciar o Evangelho e viver esse Evangelho dentro de nossas casas. Não devemos nos preocupar apenas em levar a palavra de Deus quando chegamos na igreja. O ministério primeiro começa dentro de casa. E aqui uma questão específica aos presbíteros: não ser presbítero ou presbítera para recém-convertidos. E de uma forma mais abrangente para toda a igreja, devemos refletir e pensar que qualquer cargo de liderança para um novo convertido deve ser algo que devemos evitar. É necessário maturidade na fé, é necessário um conhecimento e traquejo com a palavra de Deus para poder ensinar. E é muito importante o bom testemunho. Testemunho de fora, de dentro e de fora da igreja. E não é uma exclusividade para os presbíteros. Sim, para eles é um ofício, mas todos nós membros da igreja devemos olhar esse atributo dos presbíteros também como um espelho para nossas vidas. Devemos dar um bom testemunho para a nossa vizinhança, na vida profissional, um bom testemunho na nossa vida secular, na escola, nos estudos, com a nossa família. Este perfil é ideal não apenas para os presbíteros, mas também para toda a igreja presbiteriana independente do Brasil. Se desejamos crescer espiritualmente, devemos olhar os atributos que são dados especificamente aos presbíteros e presbíteras de nossa igreja e ter isso como um espelho para o nosso padrão de santidade como igreja do Senhor. Todos nós devemos ter uma perspectiva, então, de uma igreja presbiteriana independente, mesmo que nem todos sejamos presbíteros e presbíteras nas nossas vidas, mas todos nós somos chamados igualmente para ter uma fé madura, uma fé responsável, uma fé ativa nos nossos dias. E precisamos crescer no cuidado mútuo, cuidando uns dos outros. Devemos ter esse cuidado no ensino. Quão importante, hoje agora, o presbítero Ricardo falando da escola da Vila das Mercedes, quão importante é o cuidado que nós devemos ter com as crianças, no ensino, no culto ontem no lar. Refletimos sobre a mensagem do Senhor, sobre a preocupação com os pequeninos, com os pequenos, e a responsabilidade nossa como igreja, de olhar o cuidado da igreja com as crianças, como nossa missão. Temos projetos sociais, temos crianças que todos os dias ficam sob a responsabilidade da igreja. E nós como igreja temos que valorizar este privilégio que Deus nos dá para o ensino. No ensino, associado ao ensino, testemunho, e nessa firmeza doutrinária, ter uma perspectiva de uma igreja presbiteriana independente do Brasil é assumir o nosso lugar como pedras vivas no edifício espiritual que é a casa de Deus. Nós devemos valorizar isso, devemos valorizar a estrutura que temos em tempos onde existem igrejas que são perseguidas, igrejas que são proibidas de anunciar o Evangelho. Na China, prestem atenção, o governo na China agora está impondo que dentro da liturgia das igrejas
se cantem uma adoração para o governo chinês. Agora, nós como Igreja de Jesus Cristo devemos valorizar o tempo que nós estamos e a liberdade de culto que nós temos, que ainda temos, para o anúncio e a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. E como foco, nós devemos anunciar a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Devemos anunciar a palavra do Senhor. A ceia do Senhor, da qual iremos participar nesta noite, é primeiramente um gesto de fé, porque nós nos lembramos do ato salvífico de Jesus na cruz, onde Ele morre para perdoar os nossos pecados, onde Ele entrega o seu corpo, derrama o seu sangue em favor de nós, para nos dar a salvação. Mas também é um ato onde nós também anunciamos a palavra de Deus, é um ato missionário, porque nós fazemos isso até a sua volta. Ou seja, nós anunciamos que Jesus voltará. Participar da ceia é também um ato missionário, um ato que deve ser entendido por nós como um ato evangelístico, um ato que gera a conversão, a renovação e a graça. A conversão é aquele ponto primeiro de partida, quando você dá o estalo e reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A renovação já é um processo contínuo. Você já é cristão, você já é batizado, você já é membro da Igreja de Jesus Cristo, mas precisa viver numa constante renovação, e é cíclica, enquanto estamos nesse mundo sensível. E a graça de Deus é a base de tudo que somos e fazemos. É a graça do Senhor que nos alcança, é a graça do Senhor que está presente no meio de nós, é a graça do Senhor que nos permite estarmos reunidos sobre a mesa de Jesus Cristo. E sobre a graça de Jesus, eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que essa graça, ela não é exclusiva da Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã. Essa graça, ela não é exclusiva de uma igreja única, mas essa graça vem da parte do Senhor Jesus Cristo. E nós, como membros da Igreja Presbiteriana Independente do Sacomã, somos também alcançados pela graça do Senhor. Por isso, quando você ouvir alguém dizer: essa igreja é a única detentora da graça de Deus, essa igreja está mentindo, ou esse que fala está mentindo sobre a palavra de Deus, porque a graça do Senhor, ela também nos alcança. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela é um ramo do cristianismo, e não temos soberba nenhuma em reconhecer que existem outras igrejas que são também cristãs, genuinamente evangélicas, que também anunciam a volta do Senhor Jesus Cristo. Assim como nós também acreditamos, a graça do Senhor também nos alcança. Somos também alcançados pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso, eu quero terminar essa minha fala dizendo que hoje nós celebramos e começamos a celebrar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, 122 anos de igreja, 122 anos de tradição. Talvez você está aqui por alguém que trouxe você para ser membro dessa igreja. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó. E talvez essa pessoa já partiu. E agora você que está aqui conosco faz parte dessa igreja e tem a responsabilidade de continuar este legado. Já temos 122 anos de igreja. E quantos mais ainda iremos celebrar? Anunciando o reino de Deus. Celebrar Jesus Cristo. Celebrar a vitória sobre a cruz. Todas as vezes que partimos o pão e bebemos o vinho, devemos lembrar do sacrifício de Jesus e anunciar aquilo que Ele fez por nós até que Ele venha.
Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Que assim Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Independente aqui no Sacomã. Amém.